Aposto que você já ouviu falar muito sobre gases perfeitos ou gases ideais, mas você realmente sabe o que isso significa? Vem comigo que no vídeo de hoje vamos falar sobre esse modelo teórico e sobre todas as transformações gasosas. Eu sou Thiago Tovo, professor do cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX, e bem-vindo para mais uma aula do nosso super intensivo. Dando continuidade aos nossos estudos de física, estamos aqui na frente 2 e hoje vamos falar sobre gases perfeitos ou gases ideais. Então, sem muita enrolação, vamos logo começar os nossos estudos. Gás perfeito. Você sabe o que é um gás perfeito? Um gás real? Ah, professor, é o gás de um rei. Não! O gás perfeito ele é apenas um modelo teórico. Isso quer dizer que ele não existe na nossa vida real, no nosso dia a dia. A gente não consegue encontrar um na natureza. É apenas um modelo teórico. Mas então por que eles fizeram essa teoria? Bom, porque existem algumas situações que os gases reais, o gás que temos aqui ó, na nossa volta, no nosso mundo, no nosso dia a dia, que eles chegam perto, mas eles chegam muito próximo da idealidade, do ideal, do gás ideal. Um gás real é basicamente isso daqui, o ar que a gente tem, por exemplo, ele é constituído pelo quê? Milhões, milhares de partículas que estão em constante movimento, em constante vibração. E sim, essas partículas estão se colidindo uma com a outra, e nessas colisões temos sempre interações entre elas. Então mesmo que uma partícula só passe perto da outra, vai ter certas interações, vai ter certas forças entre elas. E para que um gás real ele se torne perfeito, ele se torne um gás ideal, essas forças intermoleculares, essa atração entre as partículas tem que deixar de existir. Então, num gás perfeito, um gás ideal, essas forças são desprezíveis. Então, pensa só, para que essas forças sejam desprezíveis, sejam praticamente zero, o que será que deve acontecer com as partículas? Então temos aqui milhões, milhares de partículas em movimento. Para que evitem essa interação uma com a outra, elas devem estar o quê? Afastadas uma da outra. Quanto mais distante, menor vai ser a força intermoleculares, menor vai ser a força entre as partículas. Então elas devem estar distantes e outra coisa, elas devem estar rápidas, com uma grande velocidade. Porque imagina só, mesmo que uma partícula chegue perto da outra, ela vai estar tão rápida que a interação vai ser praticamente zero, vai ser desprezível. Então ela deve estar distante uma das outras e muito rápida. Para que a força entre as partículas, a força intermolecular seja zero, praticamente desprezível, está distantes uma das outras e rápidas, elas têm que estar muito rápidas. Então, para que isso aconteça, para que elas estejam distantes uma das outras, o que tem que acontecer? O meu gás ele tem que estar sob uma baixa pressão. Então, se a pressão é baixa, as partículas estão mais livres para se mover, para se locomover, para ficar distante uma das outras. E para que elas estejam em grande velocidade, para que elas estejam com uma grande energia cinética, o meu gás tem que estar com uma alta temperatura. Então, recapitulando, para que um gás real ele chegue perto da idealidade, ele chegue perto do ideal, ele chegue perto de um gás perfeito, ele tem que ter uma baixa pressão e uma alta temperatura. Para quê? Para que suas partículas estejam distantes uma da outra e rápidas, evitando as forças intermoleculares. As forças intermoleculares vão ser praticamente zero, vão ser desprezíveis. Agora, vamos imaginar aqui um recipiente. Qual que é o nome disso? Recipiente. Esse recipiente está cheio com um certo gás, então aqui a gente consegue ver o recipiente e as partículas desse recipiente. As partículas estão se movendo livremente. Aí eu pergunto para você, quais são as grandezas que eu consigo mudar desse meu gás? Bom, você pode pensar o seguinte, eu posso primeiro vir aqui com o meu dedo e afundar, eu posso diminuir o volume do meu gás, eu posso fazer isso facilmente. Então eu posso variar o volume, simplesmente colocando ele em um recipiente maior ou em um recipiente menor. Assim eu vario o volume do meu gás. Agora, se eu vim aqui ó, e começar a aquecer, colocar fogo, eu estou dando calor para o meu gás. Então estou dando calor, estou dando energia. Quanto maior a energia das partículas, mais rápido elas estão vibrando. Quanto maior o grau de agitação das partículas, maior vai ser a sua temperatura. Então eu posso variar também o quê? A temperatura do meu gás, dando calor ou retirando calor. Se eu
estiver retirando calor, eu estou tirando energia, as partículas vão começar a ficar mais devagar, e quanto mais devagar elas ficam, menor vai ser a temperatura. Então já posso variar volume e temperatura do meu gás. Agora existe uma outra grandeza do meu gás que eu posso variar, que é chamado de pressão. Eu posso variar a pressão do meu gás, mas vamos entender primeiro o que é pressão. Pressão é medido pelo impacto, pelas colisões que as partículas fazem na parede do recipiente. Então as partículas estão se movendo livremente, então elas acabam colidindo entre si e colidindo com as paredes do recipiente, com a parte de cima, de baixo, um lado e outro. E nesse choque, nessa colisão, é onde a gente mede a pressão. Então, quanto maior a temperatura, quanto mais calor eu dou, mais rápido elas estão se agitando. Então, com mais força, elas estão se chocando com as paredes do recipiente. Então, maior vai ser a pressão. Então, eu posso variar a minha pressão também. Então, eu tenho 3 variáveis do meu gás: volume, temperatura e pressão. O volume a gente está chamando de V. Então, a partir de agora, quando eu colocar V nas coisas, volume. Temperatura é o nosso T. Sei que nas aulas passadas a gente usou θ até agora, mas agora vamos chamar de T. E geralmente quando o assunto é gases, a temperatura ela é sempre medida em Kelvin. Esquece o grau Celsius e agora vamos medir em Kelvin. E a pressão a gente vai chamar de P de pressão. Então dá só uma olhada nesse vídeo para vocês entenderem direitinho. Aqui nós temos um gás onde nossas partículas estão se movendo livremente. E agora eu vou começar a aquecer sua temperatura. Eu estou dando calor para o meu gás. Quanto mais calor eu estou dando, mais energia minhas partículas vão tendo. Quanto mais energia, maior o grau de agitação delas. Elas estão ficando mais rápidas e estão se chocando com mais força onde? Na parede do recipiente, aumentando a pressão. E agora, quando eu diminuo a temperatura, as partículas vão diminuindo a energia, diminuindo o seu grau de agitação das partículas. Então a temperatura diminui, elas vão ficando mais devagar e a pressão acaba diminuindo, porque ela vai batendo cada vez menos força na parede do recipiente. E finalmente chegamos à equação de Clapeyron, ou a equação dos gases ideais, a equação dos gases perfeitos. As 3 variáveis de estado de um gás: volume, temperatura e pressão. Na famosa equação do PV igual a nRT, onde P é pressão, V, o volume, tem que ser igual a N. N eu vou chamar de número de partículas, ou seja, quantas partículas meu gás tem. Ah, tem N partículas, tem 12 partículas, tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Então o N é o número de partículas. R é a constante universal dos gases perfeitos, que geralmente tem o seu valor de 0,082 atmosfera vezes litros dividido por Kelvin vezes mol. É interessante saber esse valor, mas geralmente o exercício acaba te dando quando você precisa. Tudo isso vezes a temperatura T. Lembrando de novo que essa temperatura tem que ser dada em Kelvin. Se por acaso o exercício te der essa temperatura em graus Celsius ou em graus Fahrenheit, você deve passá-la para Kelvin, usando a equação de conversão de escalas termométricas que a gente viu na nossa primeira aula. Caso você não se lembre, volta lá nessa playlist e lá tá o vídeo. Para decorar essas formas, temos um jeito agradável, tipo, por nunca rezei tanto. Ou, passaram a vara no rabo de alguém aí com o nome de T. Aí eu já não sei quem é. Beleza? Então existem essas 2 possibilidades, o que mais você inventar. Agora, um gás, dependendo do que eu faço com ele, eu posso começar a aquecer ele, dar calor, mudar a sua temperatura, eu posso comprimir esse meu gás, eu posso diminuir o volume, eu posso aumentar o volume, eu posso aumentar a pressão, diminuir a pressão. Dependendo do que eu faço com o meu gás, eu vou estar fazendo com que ele passe por uma transformação. E essas transformações têm nomes. Pode ser isotérmica, isobárica, adiabática ou isométrica. E a gente vai ver uma por uma, passo a passo, e o gráfico de cada uma. Então olha só, aqui nós temos a isotérmica. Vamos imaginar, vamos pensar na semântica, vamos pensar no significado das palavras. Iso é igual, térmica, temperatura. Isotérmica igual temperatura, temperatura igual temperatura constante. Então a isotérmica é uma transformação gasosa onde a temperatura vai permanecer constante. Então ocorre a temperatura constante. E o gráfico dela tem essa carinha aqui. Então aqui nós temos um gráfico de pressão por volume e repara,
Conforme eu vou diminuindo a minha pressão e aumentando o meu volume, a temperatura sempre fica constante. Então, em cada linha dessa, a gente tem uma temperatura que se mantém constante em todo o gráfico. Então, nós temos T1, T2 e T3. E a gente tem a seguinte relação: quanto mais para baixo do meu gráfico, menor a temperatura. Então, a temperatura T1 é menor do que T2, que é menor do que T3. Ela se mantém constante em toda a curva, porém, quanto mais para baixo, menor vai ser a temperatura. Ok? Então essa é a carinha de uma isotérmica. Mas cuidado que essa é só a carinha dela num gráfico de pressão por volume. Se por acaso for um gráfico de temperatura por volume, temperatura por pressão, pressão por temperatura, vai ser um gráfico diferente e a gente vai analisar isso depois nos exercícios. Então vamos para a próxima, que é a isobárica. Vamos lá, semântica. Iso igual. Bárica vem da palavra barômetro. Barômetro é um instrumento que a gente usa em laboratório para medir pressão. Então, iso igual, bárica, pressão, mesma pressão, pressão igual, pressão constante. Isobárica é a transformação gasosa que ocorre a pressão constante. E a carinha do gráfico dela é essa daqui, ó. Aqui nós temos um gráfico de volume pela temperatura. Então note que cada reta dessa nós temos uma pressão constante. Toda essa reta a pressão não muda. Então conforme o volume aumenta e a temperatura também aumenta, a pressão mantém-se sempre constante. Repara que aqui, ó, no finalzinho tá pontilhado. Por quê? Porque o volume não pode ser zero. Se o volume chegar no zero, pá, não cabe gás, não tem gás para caber. Então o volume nunca pode ser zero, nunca vai chegar aqui na origem. De novo, mais uma vez, essa carinha de uma transformação isobárica apenas quando? Quando o gráfico for de volume pela temperatura. Caso o gráfico seja de pressão por volume, pressão por temperatura, temperatura por pressão, o gráfico vai ter uma nova carinha, certo? E aqui nós temos a seguinte relação: P1 é menor que P2, que é menor que P3. Então a pressão 1 é menor do que a pressão 2, que é menor do que a pressão 3. Agora, uma transformação isométrica. Ela também é conhecida como transformação isovolumétrica. Iso igual, métrica vem de volume. Então, mesmo volume, volume igual, volume constante. Isométrica é a transformação que ocorre a volume constante. E a carinha dela, como vocês já viram, é essa daqui. Agora nós temos um gráfico de pressão por temperatura e aqui é dado volume 1, volume 2 e volume 3. Então durante todo esse gráfico, toda essa reta, o volume permanece constante. Nessa daqui o volume 2 permanece constante, o volume 3 permanece constante durante toda a reta. E a gente vai ter a seguinte relação: volume 1 é menor que o volume 2, que é menor que o volume 3. Agora, em nossa última transformação, temos uma transformação adiabática. Eu não tenho muito uma relação sobre isso, mas esse A ele vem de negação. Então é algo que a gente vai negar, é algo que não vai acontecer. E isso que não vai acontecer é a troca de calor. A gente vai ter uma variação da temperatura, porém o meu gás ele não vai nem dar calor e nem receber calor. A carinha desse gráfico é essa daqui, ó. Pá. Aqui temos um gráfico de pressão por volume, e olha só, eu desenhei aqui de novo em azul, eu desenhei duas o quê? Duas isotérmicas. E um gráfico de pressão por volume, quando temos curvas desse formato, nós estamos tendo uma isotérmica. Iso igual, térmica, temperatura, mesma temperatura, temperatura constante. Então eu tenho duas isotermas e no meio dela é que está o gráfico. Em vermelho nós temos uma adiabática. Aqui em vermelho está acontecendo uma transformação adiabática, onde o meu gás está partindo de uma temperatura 2, chegando até uma temperatura 1, porém ele não está o quê? Ele não está trocando calor com o meio, nem dando e nem recebendo. E essa é a carinha de uma transformação adiabática, onde nós temos uma variação da temperatura, porém o nosso gás não dá calor e nem recebe. Muito bem, então na transformação gasosa tá valendo PV igual a nRT, a equação de Clapeyron tá valendo aqui. Porém, repara o seguinte, em uma transformação gasosa, eu não tô adicionando gás, tô lá pondo gás e nem tirando o gás. Eu tô mantendo o número N, o número de moléculas constante. Eu só tô aquecendo, aumentando o volume, aumentando a pressão, ou diminuindo essas coisas, mas eu não tô acrescentando e nem tirando gás. Eu não tô acrescentando e nem tirando moléculas. Então,
O N, o número de partículas, e a constante universal dos gases ideais é constante, não varia, certo? Não vai variar. Então, por exemplo, esse meu T, a temperatura está multiplicando, passa para lá fazendo o quê? Dividindo. Então a gente vai ter aqui PV dividido por T é igual a NR, que eu falei para vocês que é constante. Então, PV sobre T é uma constante, tanto no começo da transformação gasosa quanto no final da transformação. Então, PV dividido por T no começo da transformação tem que ser igual a PV dividido por T no final da transformação gasosa. E é aí que a gente chega na famosa equação do PVT pó-votó. Ela é usada quando nós temos uma transformação gasosa. Um certo gás começou a aquecer, variando seu volume. Então, tá valendo isso daqui. Agora, caso o exercício ele fale o seguinte: um gás passa por uma transformação isotérmica. Opa, o gás passou por uma transformação isotérmica. Iso igual térmica temperatura, temperatura constante. Então, T0 é igual a T1, T0 é igual a T', então a gente pode simplesmente cortar. Então, em uma transformação isotérmica, PV é igual a PV. PV antes é igual a PV depois. Então, essa é a equação geral e você vai trabalhar com ela em determinados exercícios, dependendo do que o exercício está te pedindo, dependendo do que o exercício está te falando. Famosa equação PVT pó-votó, usada em transformações gasosas. Muito bem, chega de falatória, chega de enrolação, agora vamos ver como isso funciona nos exercícios para vestibular. Então, bora focar nessa lousa e a gente já volta para finalizar a nossa aula. Estamos aqui então, esse é um exercício da UFOP Minas Gerais. Ele fala o seguinte pra gente, que um certo gás passou por algumas transformações gasosas, passando por um ponto alfa, depois por um beta, depois por um gama e por fim chegando a um sigma. Então ele está passando por essa transformação aqui, ó, de alfa até sigma. E durante essas transformações, de alfa para beta foi uma transformação isobárica, de beta para gama isovolumétrica e de gama para sigma isotérmica. Mas esse exercício ele é de alternativa e se você olhar bem para as alternativas, você vai ver que todas as alternativas, o gráfico é de pressão por volume. Então o gráfico tem que ser disso, pressão por volume. Não queira inventar fazer um outro gráfico. Então vamos lá, a primeira transformação que ele passa é isobárica. Iso igual bárica vem de barômetro, barômetro é o que mede a pressão. Então iso igual barômetro pressão, mesma pressão, pressão igual pressão constante. É a transformação gasosa que vai acontecer a pressão constante. Para a pressão ficar constante, vamos supor que ele começou aqui, ó. Nosso alfa está aqui, ele vai fazer uma transformação até um ponto beta. Para a pressão ser constante tem que ser, ó, uma reta dessa forma. Então, começou numa pressão P0 e terminou na mesma pressão P0. Então, se começou na mesma pressão e terminou na mesma pressão ficou constante, transformação isobárica. A segunda transformação é uma isovolumétrica. Iso igual volumétrica volume. Volume igual, mesmo volume. Volume o quê? Volume constante. Então, olha só, se eu tenho pressão aqui e aqui é volume, o volume tem que ficar constante. Esse meu gráfico tem que ser, ó, caindo para baixo até o nosso gama. E por fim vamos ter uma isotérmica, iso igual térmica, temperatura, mesma temperatura, temperatura constante. E você sabe que eu acabei de falar para você que um gráfico de pressão por volume, a isotérmica tem essa carinha aqui, ó. Ela é uma parábola com cavidade para cima, beleza? Então essa vai ser a carinha chegando aqui, sendo o nosso sigma. Então a gente tem de alfa para beta uma transformação isobárica, de alfa para gama uma transformação isovolumétrica e por fim de gama para sigma uma transformação isotérmica. Essa vai ser a carinha do nosso gráfico, é o desenho, a alternativa que você deveria assinalar. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo bem rápido, bem facinho, vamos lá. Olha esse exercício da Mackenzie fala o seguinte pra gente: um mol de um certo gás, é qualquer gás? Não, é um gás ideal, ou seja, PV igual a nRT está valendo, PVT pó-votó está tudo valendo. Ele começou, ele tinha um volume inicial de 5,6 litros.
Depois ele passou por uma transformação. Que transformação é essa? Uma transformação isotérmica. O exercício está falando isso para mim. Então ele passou por uma transformação isotérmica, iso, igual térmica, temperatura igual temperatura constante. Então a temperatura aqui inicial que ele tinha é igual à temperatura final. Então a temperatura inicial também vale 273 igual à temperatura final. Mas acontece que o exercício ele não deu essas informações. Ele simplesmente falou pra gente que depois de uma transformação isotérmica, o nosso gás ficou na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então esses valores você tem que saber. Falou CNTP, você tem que saber temperatura 273 Kelvin, volume 22,4 litros e pressão 1 atm. Falou CNTP, condições normais de temperatura e pressão, tem que saber esses dados aqui. O exercício não é obrigado a te dar esses valores. Então o nosso gás estava aqui nas suas condições 1 a volume de 5,6, ele passou uma transformação isotérmica tendo todos esses valores, temperatura, volume e pressão. E ele pede para a gente calcular qual a pressão inicial, vou chamar de PA aqui. Como que a gente vai calcular isso daí? Bom, eu tenho uma transformação gasosa, eu tenho PVT, Povotó, então pressão de ar vezes volume de A é dividido pela temperatura de A é igual a pressão de B vezes o volume de B dividido pela temperatura de B. Mas acontece, olha só, é uma transformação isotérmica, iso igual térmica, temperatura mesma, temperatura inicial é igual à temperatura final. Então o que eu posso fazer? Se TA é igual a TB, simplesmente a gente pode cortar. Então a gente vai ter que a pressão de A, que é o que ele quer, então pressão de A é igual P, pressão de B, vezes o volume. O volume está multiplicando, passa para lá, dividindo, então V de A. Então, fazendo essas contas, a pressão de A vai ser igual, pressão de B está valendo 1 atm, vezes o volume de B, 22,4 litros, dividido pelo volume de A, que é 5,6. Se a gente fizer essa conta assim, ó, pá, rapidinho, a gente vai chegar em 4 atms. Esse é o resultado, essa é a pressão inicial que o meu gás tinha antes de passar por uma transformação isotérmica e chegar até a nossa CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então falou de gás ideal, você vai usar PV igual a nRT. Falou que um gás ideal passou por uma transformação gasosa, vai usar PVT, Povotó, e calcula os dados segundo o que o exercício quer, segundo as informações que o exercício te deu, sempre analisando que tipo de transformação o meu gás está fazendo. É isotérmica, temperatura constante, é isobárica, é pressão constante, é isovolumétrica, é volume constante. Sempre analise isso que não tem erro. Beleza? Espero que tenham entendido. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido essa aula. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do YouTube que eu vou tentar ler todas elas e tentar responder sempre que possível. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.